A questão aborda aí uma imagem retratando uma revolta num lugar que lembra uma cidadela medieval, e tem um trecho aí do historiador, escrito pelo historiador Ronaldo Weinfels, que diz o seguinte: entre maio e junho de 1358, século XIV, portanto, ocorreu uma enorme revolta camponesa no norte da França. Então aí, crise do século XIV, finzinho da Idade Média. Seu nome deriva de Jacques Bonhomme, que não é o nome de um personagem, mas uma expressão usada na França para designar o camponês. Literalmente significa Jacques Bom Homem, mas tem o apelido pejorativo de João Ninguém. Então é um termo preconceituoso contra os mais pobres, que no início da República Brasileira, o Monteiro Lobato traduziu para o Jeca Tatu, para se referir ao trabalhador rural no Brasil, também muitas vezes de forma pejorativa. O Jeca no Brasil, um termo pejorativo, preconceituoso, para se referir aos trabalhadores rurais pobres, é uma versão brasileira do Jacques, lá na França, um termo pejorativo também contra camponeses pobres. Os rebeldes foram massacrados pelos exércitos senhoriais, resultando na morte de 20 mil camponeses aproximadamente. A palavra jacquerie passou a designar então qualquer revolta camponesa na França. A partir daí, veremos o que o enunciado nos pede. A ocorrência dessas revoltas, ou seja, as jacqueries, retratadas na imagem no texto anterior, encontra-se diretamente relacionada com: letra B, esgotamento das áreas reservadas à criação de gado devido ao avanço dos arroteamentos em busca de terras cultiváveis, o que provoca o declínio da pecuária e aumentava a fome entre os camponeses. Aí, falso, porque não é o declínio da pecuária que gera a fome de muitos camponeses, mas sim os pesados impostos, e além disso, houve alterações climáticas que provocaram a grande fome no início do século XIV. Mas, em geral, os camponeses viviam em situação de penúria porque eles tinham que pagar pesados impostos aos senhores feudais. A letra A, que eu tinha me esquecido aqui: aumento da violência entre a comunidade camponesa no norte da França como resultado da disputa pelo poder e posses de terra entre as diversas lideranças campesinas. Também falso, porque as jacqueries são revoltas dos camponeses contra os nobres e não revoltas, conflitos entre os camponeses. Letra D. Falta de identidade entre a comunidade servil em decorrência das diferenças étnicas existentes entre elas, o que contribuía para o aumento da tensão entre estes grupos, provocando guerras e revoltas denominadas jacqueries. As jacqueries não foram conflitos étnicos, não. Geralmente eram camponeses franceses, falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, a católica. Então não era conflito de um grupo étnico contra outro grupo étnico. Letra E. Dissolução das relações feudo-vassálicas existentes entre os servos e os nobres, em consequência da avalanche de impostos que recaía sobre a camada servil, ocasionando as chamadas jacqueries. Falso, não é a dissolução das relações feudo-vassálicas que provoca as revoltas, é a intensificação, é o recrudescimento dessas relações que provoca as revoltas. Portanto, a letra C responde à questão. Essas revoltas estão relacionadas diretamente com a situação de miséria dos camponeses, agravada com a guerra. Qual guerra? A Guerra dos 100 Anos, que simultaneamente às jacqueries ocorria a Guerra dos 100 Anos, e a peste negra, que tinha ocorrido poucos anos antes e ainda vivia-se os reflexos da peste negra. E junto com isso, a peste, a guerra, o aumento do pagamento das multas e taxas, ou seja, o aumento dos impostos, multas e taxas devidas aos senhores, aos nobres, que passaram a superexplorar os camponeses, ou seja, ao longo de toda a Idade Média, os camponeses eram explorados, mas com a Guerra dos 100 Anos e a peste, eles passaram a ser superexplorados, conforme a crise se aprofundava. Então as jacqueries são revoltas geradas pela miséria
e também pela insatisfação dos camponeses com a superexploração. Letra C é a resposta.